Prosseguindo no curso Professor Padrão, as práticas pedagógicas vivas de Freinet, o número 10 do nosso material didático diz: princípios da pedagogia de Freinet. Eu separei aí 6 tópicos para a nossa meditação. O primeiro: a escola seja moderna, a livre expressão sem a disciplina do professor e da autoridade, né, do professor. É claro que a autoridade aqui não está querendo tirar toda a autoridade do professor, mas está falando aquela autoridade que alguns consideram que o professor é que fala, né? Os alunos apenas absorvem. Tem alguns que pensavam assim, vou usar a comparação que Freinet usava na sua obra sobre o pastor, né, cuidando de ovelhas, para falar também do pastor cuidando de ovelhas espirituais. Porque existia um pensamento que alguns diziam: ovelha não questiona, ovelha obedece. No caso da educação, a ovelha questiona. E é muito importante que a ovelha questione. A ovelha que não questiona, ela provavelmente não está entendendo o que está sendo ensinado, ou se ela está entendendo, não está gerando interesse nela. Porque se gerar interesse, o normal é esse educando questionar, né, indagar, propor, né, algum ponto, né, a ser detalhado, esclarecido pelo professor. Segundo lugar, atividade espontânea. Então, como Freinet ele inaugurou aquelas aulas passeios, ele propôs aulas passeios, então até nessas aulas passeios que as crianças possam propor, né? Se eu vou fazer um debate entre os alunos, por exemplo, da classe de jovens, qualquer classe, né, de obreiros, classes de adultos, que tal os alunos participarem, né, do tema proposto? Então, atividades espontâneas, atividade que os alunos, né, eles participem diretamente da proposta. Em terceiro lugar, senso de cooperação, de responsabilidade e sociabilidade. Então, senso de cooperação, olha, desde a menor das classes até os adultos, quando as pessoas cooperam, né, isso é muito motivador para o aluno. Ele vai se envolver mais. O que vai ser debatido, o que vai ser ensinado, esse conhecimento vai fixar melhor nesse aluno, né? Ele tendo essa cooperação, ele participando. E isso gera uma responsabilidade nele, né? Se nós colocarmos um aluno para ele falar durante 2 minutos em pé, 3, 5 minutos que for, né, isso vai gerar uma responsabilidade nele com o tema, dele buscar algum conhecimento a mais para falar aos seus coleguinhas. Por um período de 5 minutos, isso está ótimo para ele, né? Isso vai torná-lo mais social, ou seja, vai gerar mais sociabilidade, principalmente quando o professor coloca um trabalho em grupos, né? Se você observar, se você for colocar um trabalho em grupos, vai ter aluno que vai pedir assim: professor, eu posso fazer sozinho? Normalmente é um aluno seguinte, que ele pesquisa, trabalha, aí se o trabalho é em grupo, quando chega na reunião do grupo, só ele levou temas para serem falados, para serem discutidos. Então, às vezes, ele prefere fazer sozinho. Mas isso não é bom. Isso não é bom mesmo para ele que é um grande pesquisador, que já tem a prática da pesquisa. É melhor que ele continue assim, né? E ele, de alguma maneira, até incentive os outros alunos, né? Então, essa participação em grupo, qual é a finalidade? É que eles se socializem, né? E que o nível daquele que está mais atrasado, pesquisa pouco, que ele seja cobrado para ele alcançar o nível geral. O quarto ponto é autonomia, expressão e criatividade.
principalmente autonomia. Autonomia é algo que se busca em todo educando, que algum dia ele tenha autonomia, ou seja, ele não dependa de nenhum professor, ele consiga pesquisar sozinho, ele consiga encontrar respostas sozinhos, que ele consiga andar, né? Entre aspas, claro, o andar aqui está simbolizando ele se desenvolver, né, em um determinado tema, ok? E ele tendo essa autonomia, e ele se expressando também, e aí vai ser gerado a criatividade. Porque o ser humano, claro, é um ser inteligente. Muitas pessoas do nosso meio, elas são bloqueadas porque algum dia, alguma criança, às vezes na sala de aula tem aqueles grupos que resolvem perseguir. Respondeu errado, ele vai começar, os outros vão começar a dizer, olha o burrinho, olha o burrinho. Essa criança talvez não vai querer responder nunca mais. Então, olha, as crianças se expressam, tá bom? Mas o professor ele tem que saber gerenciar isso para que nenhum aluno comece a chamar o outro de burrinho, porque isso pode gerar um problema no educando. Eu conheço pessoas com mais de 50 anos que ele fala, Levi, eu não consigo desenvolver, eu não acredito em mim mesmo, e eu sempre pergunto, mas por quê? Ele fala, eu vou falar, toda vez que eu, quando criança, ia fazer alguma coisa, o meu pai dizia, isso daí você não está vendo que não é para você não vai ser capaz de fazer isso. E às vezes eram coisas que a criança seria capaz de fazer. Se não fosse capaz sozinha, o pai poderia sentar-se do lado dela, meu filho, para você conseguir passar desse ponto, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Teu pai vai te ajudar. Pronto. Então, essa participação do pai vai motivar essa criança. O quinto ponto, comunicação e afetividade. Né? Então, o professor, com esse exemplo que eu acabei de citar, ele tem que conseguir fazer com que os alunos se comuniquem de forma saudável, porque a comunicação, às vezes, entre as crianças, elas não sabem, vamos dizer, reagir de forma correta a um amiguinho que chama, alguns amiguinhos, às vezes um aluno, chamando ela, vamos dizer, de burro, porque ela respondeu errado. E isso pode gerar um bloqueio na criança. Então é muito importante o professor, quando ele for perguntar a ele, olha, todos podem participar e ninguém pode criticar o outro se ele errou uma resposta. Né? Então já preparar a criança para esse momento, porque nós sabemos que às vezes as crianças não são fáceis, elas criticam mesmo. E ele também incentivava, um ponto importante, era reflexão individual e coletiva. Então, o aluno ele vai refletir sobre um determinado tema da revista, ele vai refletir sobre a resposta de alguém que ele ofereceu um folheto, tá bom? E além do individual, também a coletiva. É muito usado na escola dominical, os professores já usam isso. Se alguém da classe nesse momento não usar, deve fazer o quê? No final da lição daquele domingo, né, um aluno ou um grupo de alunos falar o que ele aprendeu naquela lição. Isso é muito importante. Ele falar uma palavra. Aprendi a ser mais manso, aprendi que ser manso é importante. Né? Aprendi a importância da mansidão. Pronto. Prepare o aluno para ele falar isso lá na frente. Isso vai ajudar muito a desenvolver essa criança. Vou contar um exemplo para vocês. Eu conheci um irmão, infelizmente já falecido. Ele trabalhava na Gillette. E ele contou uma experiência que no final do ano havia um encontro, né, de vários vendedores de diversos locais. Eles faziam aquele encontro na matriz e ali tinha um salão grande, né, onde 200, 300 pessoas se reuniam. E era o momento de algum vendedor falar para os diretores, para os outros vendedores. E ele contou a experiência que diversos vendedores, vendedor, que ele dizia
no popular eles falavam que vendia barbeador para índio, para indígena, né, que não tem barba, vendia de tudo. E chegaram lá e falaram assim, ó, precisamos de um vendedor para falar, fazer um resumo dos representando. E aí aquele vendedor que vendia de tudo, não, eu de jeito nenhum, porque ele não tinha nenhuma prática de falar lá na frente. E ele contou que tinha um irmãozinho da igreja, que era até tímido, um vendedor simples, ele foi de voz mansa, tudo, não era aquele vendedor que vendia de tudo. Ele falou o seguinte, eu falo. Aí todo mundo olhou para ele, você é um dos mais tímidos? Ele, não, eu sempre falo lá na minha igreja, falo para 100 pessoas, 200 pessoas, eu apresento o resumo lá, tranquilo, e falo alguma coisa lá sobre o nosso trabalho. Ele foi lá, falou tranquilamente, não teve dificuldade, ficou todo mundo de boca aberta. Eu, trabalhando no Instituto Nacional do Câncer como analista de sistemas, acabou que eu fui escolhido como analista para representar o INCA nos estados. Eu viajava o Brasil todo falando sobre câncer de colo do útero e de câncer de mama aplicados no computador, o sistema de informática que nós desenvolvemos. Eu era a pessoa escolhida para falar, porque outros analistas de sistema que não tinham prática de falar em público, eles não queriam de jeito nenhum, ou se fosse falar, eles chegavam lá, era uma dificuldade tremenda para transmitir o conhecimento e treinar as pessoas no uso do sistema de informação. E por que eu desenvolvi a fala tão facilmente? Porque desde criança, na escola dominical, eles nos colocavam para fazer algum comentário, falar alguma coisa, ou no final do ano falar uma poesia de Natal. Então essa prática é muito importante para desenvolver a criança, a criatividade dela, e essa prática de falar em público ajuda muito.